A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Eleitos de Deus. Eu me chamo Bruno Henrique e no vídeo de hoje gostaria de convidar você para refletir sobre um texto muito importante da Bíblia, que nos ensina a discernir a verdade em um mundo onde há tantas vozes e ideias diferentes que competem pela nossa atenção. Então eu peço que, por gentileza, abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Leiamos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O apóstolo João nos alerta sobre os falsos profetas e nos ensina a distinguir qual é o espírito de Deus e o espírito do erro. Então vamos juntos, irmãos, aprender mais sobre isso, mais sobre esse texto lido. No tempo de João, muitos falsos profetas estavam surgindo, desviando as pessoas do verdadeiro evangelho. Eles ensinavam doutrinas que negavam a encarnação de Jesus e a importância de Jesus para a nossa salvação. E essa situação era muito séria, pois colocava em risco a fé dos cristãos e a unidade da igreja. Por isso, João escreve essa carta, para ajudar os cristãos a discernir a verdade do erro. Vamos analisar, irmãos, os principais ensinamentos desse texto. No versículo 1, João nos diz que devemos provar os espíritos. João nos exorta a não sermos ingênuos, acreditando em qualquer pessoa que se diz profeta, que se diz de Deus, e que devemos examinar com cuidado os ensinamentos desse povo, os ensinamentos dessas pessoas, as suas obras, os seus frutos. E no versículo 2 e 3, o apóstolo João nos mostra aqueles que estão com a verdade e aqueles que estão no erro. O critério fundamental para reconhecer o Espírito de Deus é a confissão de que Jesus Cristo veio em carne. Quem não confessa essa verdade não é de Deus. E no versículo 4, o apóstolo fala sobre a vitória dos filhos de Deus. João nos assegura de que se estamos em Cristo, então nós temos o Espírito Santo, que é mais forte do que o espírito do mundo. E com a força de Deus, podemos vencer os falsos profetas. E no versículo 5 e 6, João nos fala sobre a origem e o testemunho dos falsos profetas e dos que são de Deus, dos que estão no erro e dos que estão na verdade. Os falsos profetas são do mundo, então eles falam de acordo com os valores do mundo. Mas nós que somos de Deus, ouvimos a palavra de Deus, seguimos os ensinamentos dos apóstolos, seguimos a Jesus Cristo, que é a verdade. E que lição podemos aprender com esse texto, irmãos? E como aplicá-lo em nosso dia a dia, em nossa vida? Precisamos desenvolver o discernimento espiritual, buscando conhecer a verdade na palavra de Deus e orando para que o Espírito Santo nos guie, nos ajude, nos mostre o caminho da verdade. Devemos ser fiéis a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos, mesmo no meio de desafios, de oposições, mesmo que o mundo inteiro se levante contra nós, devemos ser fiéis a Jesus. Devemos obedecer à palavra de Deus. E o amor é o fundamento da vida cristã. Devemos amar a Deus e ao nosso próximo. E esse amor se manifesta na prática da verdade. Quando você prega a verdade para alguém, você está mostrando que o ama. Mesmo que todos tentem fazer com que o erro, com que a mentira se pareça com a verdade, você não. Você continua pregando a verdade como ela é, sem mudá-la,
sem tentar atualizá-la. Você prega a verdade porque você ama a Deus, você ama o próximo. E assim como a verdade te libertou, o seu desejo é que a verdade que te libertou liberte os seus irmãos, liberte o seu próximo, liberte a todos que você conhece. Veja só, irmãos, a verdade de Deus traz o amor. A verdade de Deus manifesta o amor. Eu oro a Deus para que essa breve reflexão nos ajude a discernir a verdade do erro e a seguir a Jesus Cristo com fidelidade e a vivermos cheios do amor de Deus. Que o Espírito Santo nos capacite para sermos luz do mundo. Que o Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude para que a gente conheça mais a verdade, para que a gente a pregue, para que a gente cresça na verdade e que todos nós, mesmo enfrentando oposições, dificuldades, que a gente não se envergonhe, que a gente não se sinta intimidado, porque o Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está neles. O Espírito do mundo jamais vai conseguir vencer o Espírito de Deus. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, todo aquele que diz que Jesus Cristo não encarnou, não procede de Deus. E também tem mais. Aqueles que dizem que Jesus Cristo não é Filho de Deus, não é Deus, também não procedem de Deus. Então, irmãos, vigiem, tomem cuidado com o tipo de coisas que você tem ouvido, que você tem prestado atenção. Examine tudo na santa palavra de Deus, para ver se está de acordo com ela ou não. Cuidado! Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.